Olá, meu nome é Brígida Dias Fernandes, sou aluna de doutorado no Programa de Medicamentos e Assistência Farmacêutica da Universidade Federal de Minas Gerais. Vou apresentar o trabalho intitulado Conciliação de Medicamentos conduzida por farmacêutico em ambiente hospitalar, inefetivo ou complexo de implementar. Esse trabalho também tem como coautoras a professora Lorena Rochaires, da Universidade Federal do Espírito Santo, e a professora Clarice Quemelo, da Universidade Federal de Minas Gerais. O trabalho recebe o apoio financeiro pelo programa Pesquisa para o SUS Gestão Compartilhada em Saúde. Durante as transições do cuidado hospitalar, ou seja, admissão, transferência e alta, discrepâncias entre os medicamentos em uso pelo paciente e os recém-prescritos podem acontecer devido a falhas de comunicação entre os diferentes serviços e profissionais de saúde. Quando essas discrepâncias são não intencionais ou não estão corretamente documentadas, elas podem gerar erros de medicação com potencial de causar dano ao paciente. Uma das estratégias para melhorar a qualidade do serviço e garantir a segurança do paciente é a implementação da conciliação de medicamentos, definida pela Organização Mundial da Saúde como um processo formal em que os profissionais de saúde fazem parceria com os pacientes para garantir a transferência de informações precisas e completas sobre os medicamentos nas interfaces do cuidado. Embora esse seja um processo multidisciplinar, pesquisas recentes demonstram os benefícios clínicos e econômicos desse processo sob a coordenação do farmacêutico. No entanto, a implementação na prática clínica diária tem sido desafiadora, tornando essencial compreender os desafios do mundo real e como eles impactam nos resultados dessa inovação. Assim, o objetivo desse trabalho foi analisar a fidelidade da conciliação de medicamentos conduzida por farmacêutico hospitalar e explorar os fatores que influenciaram a sua implementação. Para isso, foi realizada uma pesquisa híbrida em um hospital universitário localizado no município de Vitória, estado do Espírito Santo. Para a análise da fidelidade, foi realizado um estudo prospectivo observacional na enfermaria de cardiologia, entre setembro de 2019 a janeiro de 2020. Baseado em indicadores de qualidade para a conciliação de medicamentos propostos pela Organização Mundial de Saúde, foi avaliada a taxa de cobertura, ou seja, a quantidade de pacientes elegíveis para o estudo que receberam o serviço em tempo hábil na admissão e na alta. Também foi avaliada a taxa de discrepâncias medicamentosas não documentadas. Para isso, observadores independentes auditaram o prontuário, as prescrições e os formulários do serviço, checando a existência de discrepâncias que não estavam documentadas e que também não foram esclarecidas durante o processo formal. Para a análise dos fatores que influenciaram a implementação, foi realizada uma pesquisa qualitativa utilizando o estudo de caso como estratégia metodológica, e o Consolidated Framework for Implementation Research como a teoria da ciência e implementação para orientar a coleta e análise de dados. Foi realizada, então, a observação participante do serviço e a entrevista semi-estruturada com todos os profissionais de saúde envolvidos com o processo e a sua implementação. Em relação aos resultados de fidelidade, cerca de 70% dos pacientes tiveram seus medicamentos conciliados em tempo hábil na admissão, mas apenas 43,8% deles tiveram seus medicamentos conciliados na alta. Cerca de 80% dos pacientes tiveram ao menos uma discrepância medicamentosa não documentada, tanto na admissão quanto na alta. Em relação à implementação, 16 profissionais de saúde participaram do estudo. Dos 39 construtos da teoria de implementação utilizada, 18 emergiram na análise e estiveram presentes na implementação, comportando-se como barreira ou como facilitador. De forma geral, os profissionais tinham pouco conhecimento sobre a conciliação e divergiam sobre o seu escopo, sendo fracamente relacionada à segurança do paciente. Segundo um dos farmacêuticos participantes, abre aspas, é muito complicado você construir um serviço que você não tem ideia do que ele precisa. Acho que a maior dificuldade foi essa, fecha aspas. No entanto, as ferramentas utilizadas foram adaptadas de acordo com as necessidades do hospital, o que facilitou a implementação da conciliação. A conciliação de medicamentos foi vista como uma intervenção complexa, por exigir conhecimento clínico e alinhamento com a equipe médica para identificar e resolver as discrepâncias não documentadas.
estando entrelaçada com a cultura e a comunicação organizacional, pois muitas vezes os farmacêuticos sentiam-se como caçadores de erros. Segundo nos farmacêuticos participantes, abre aspas, a gente tem que estar em comunicação direta com os profissionais. E isso acaba gerando complexidade, porque muitas vezes você não tem compatibilidade de horário e você tem que arrumar. Então, você tem que criar meios para você tentar essa aproximação. Fecha aspas. A complexidade da conciliação também foi compartilhada por outros profissionais. Segundo um dos médicos participantes, abre aspas, é complexo. Alta complexidade, diria eu, pelo perfil de pacientes que a gente tem. Os nossos pacientes são pacientes de média a alta complexidade, um nível social baixo, cognitivo também às vezes muito baixo. Então, o trabalho de conciliar, de educar o paciente a tomar a medicação é muito complicado, é muito difícil, fecha aspas. Assim, os resultados sugerem falhas na implementação e destacam que a conciliação de medicamentos é uma intervenção complexa e que, se não alinhada aos fluxos de trabalho existentes, pode-se reduzir o seu potencial impacto. Muito obrigada pela atenção.